Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso novo curso Maestria em Crenças, Estratégias Avançadas para Pessoas e Profissionais de Sucesso. Eu já falei muito sobre crenças em cursos como Master Practitioner em Programação Neurolinguística e outros, onde eu discuti a fundo algumas questões de crença, mas sempre as pessoas querem trabalhar mais com crenças. Em primeiro lugar, esse curso ele é ótimo para quem é coach, terapeuta, hipnoterapeuta, psicólogo, dependendo da sua especialidade, se você trabalha com pessoas é da área da saúde mental, vamos dizer assim, da mudança de comportamento e tal. Esse é um trabalho perfeito nesse sentido, porque a base de tudo que acontece com as pessoas são os valores e as crenças. São nossos valores que estão nos levando para vários lugares nas nossas vidas, seja aquilo que a gente gosta, não gosta, deseja, não deseja, e os valores funcionam através de crenças. Então, muitas pessoas falam genericamente sobre crenças e valores, mas eu, como sou um especialista em PNL que estuda isso profundamente, desde que Robert Dilts, que é um dos grandes nomes da PNL, foi muito a fundo nisso, a PNL mergulhou também nas crenças. Eu vejo que as pessoas elas não têm conhecimento muito profundo sobre isso. Então, em primeiro lugar, esse curso é um curso para essas pessoas, profissionais, psicólogos, terapeutas, mas isso, numa segunda análise, é também para qualquer tipo de profissional que lide com pessoas. Muitas vezes, seja, eu lido com nutricionistas e médicos e professores de educação física que tentam fazer com que seus alunos se engajem em processos de emagrecimento, de mudança, de cuidar de suas saúdes, de sair de hábitos limitantes que eles têm, que estão prejudicando suas saúdes. E muitas vezes eles não acreditam que eles podem fazer isso, eles estão viciados num processo interno de crenças que mantém eles repetindo padrões. Nós somos máquinas de repetir padrões, é isso que nós fazemos o tempo todo. É repetir padrões. E não adianta você dizer para as pessoas apenas assim, você deveria ser diferente. Você deveria fazer diferente. Todo mundo sabe, todos eles sabem que eles deveriam e poderiam se eles conseguissem. Eles sabem isso. Isso não é novidade nenhuma. Só que eles não sabem como fazer. Não sabem como fazer isso acontecer. É para isso que a gente está aqui. E esse curso também é para pessoas em geral que querem mudar alguma coisa em suas vidas, que querem sair de estados limitantes, que querem, mesmo que não são profissionais de nada, nem trabalham com ninguém, mas são pessoas que querem conhecer mais sobre como tudo isso funciona para que elas possam criar um sistema de navegação interno e sair de onde elas estão para que elas possam conseguir os resultados que elas querem na vida delas. E é por isso que eu fiz esse curso, atendendo a várias solicitações de várias pessoas que sempre gostam muito e querem saber mais, querem conhecer mais. Ele definitivamente é um curso avançado de linguagem e programação neurolinguística, mas em paralelo a isso, nós vamos ter também, que eu vou adicionar aqui, uma série de ferramentas que são as técnicas que o Robert Dilts desenvolveu a respeito de como trabalhar crenças, porque você pode resolver isso na interação da terapia, na linguagem, que é o que nós vamos trabalhar muito aqui nessas aulas, e também ter algumas dessas coisas facilitadas em processos de induções e processos que a gente faz técnicas de programação neurolinguística, onde nós usamos técnicas que foram estruturadas pelo Dilts para que a gente possa fazer isso acontecer. Não só eu vou usar técnicas do Dilts, mas do Richard Bandler e outras pessoas também que trabalham toda essa questão de crenças. Então, o objetivo é ter um curso muito completo, muito abrangente sobre crenças, valores, crenças e mudanças. Por que que a gente vai fazer isso? Para ajudar com que as pessoas tenham uma vida melhor. Mas antes que eu comece, propriamente dito, quero dar aí as boas-vindas para o Joseph e já perguntar para ele, né, que está sempre aqui com a gente, desde que a gente começou a fazer esses projetos aqui, o que que você acha, Joseph, da importância de se trabalhar a fundo crenças? Por que que isso é importante? O que que você vê, né, você que também que trabalha com pessoas, com adolescentes, né, trabalha com capoeira, trabalha com coaching, trabalha com desenvolvimento humano, qual a importância que você vê aí de crenças para a vida das pessoas e onde que o bicho pega para você quando as pessoas não conseguem lidar com isso direito? É, é o mais importante é a crença, né, André? Acho que é o coração da nossa vida, a base de tudo. E o que pega mais, assim,
é a pessoa ter a percepção que ela tem a crença limitante ou a crença que empodera ela. Às vezes a pessoa está fazendo ali já tá no modo automático e ela não percebe. É exatamente, Joseph, é isso que acontece. O que eu vejo na minha prática como psicólogo, como terapeuta, com programação neurolinguística, é que a maioria das pessoas elas ficam repetindo padrões, a maioria fica repetindo padrões e elas não se dão conta de que elas podem ter uma vida diferente disso. Elas ficam repetindo, 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 repetindo e elas podem muito mais do que isso. Só que elas não se dão conta disso. E é para isso que a gente está aqui, para ajudar a mostrar que vocês podem interferir nesse processo seja profissionalmente para ajudar outras pessoas ou consigo próprios. E nós vamos a fundo nessa questão de crenças aí. Então, vamos começar, né? Vamos começar. Eu vou compartilhar aqui com vocês já a tela e nós vamos começar esse trabalho sobre crenças e, e vamos nós. Essa é a primeira etapa aí. Maestria em Crenças, o nome do nosso curso. Estratégias avançadas para pessoas e profissionais de sucesso. Porque eu faço questão que esse trabalho aqui atenda não só os profissionais que vão trabalhar com outras pessoas, qualquer profissional, não só terapeutas, psicólogos, coaches e proterapeutas, mas também qualquer profissional que lida com pessoas. Porque pessoas querem mudar, querem se engajar em projetos de todas as ordens, em todas as profissões, e muitas pessoas elas conscientemente querem fazer alguma coisa, mas elas estão presas em processos que elas ficam repetindo e desenvolvem uma crença de que às vezes não é possível, quando é, e às vezes elas não encontram o caminho, de que elas não são capazes, quando elas não aprenderam ainda como acessar essas capacidades e esses recursos para fazer essas coisas acontecerem e muitas vezes não desenvolvem um senso de merecimento ou atrelaram as suas identidades a alguma coisa, que é como se elas se proibissem e dificultassem as suas próprias, seus próprios processos de sucesso em relação àquilo que eles querem. Não porque eles querem, mas porque eles aprenderam a fazer desse jeito, dessa maneira. Então, esse curso tem um aspecto tem a teoria, tem os modelos e tal, tem uma série de aspectos práticos que a gente vai discutir aqui, que é o como fazer a coisa acontecer, como lidar com pessoas, conhecer pessoas, pensar pessoas, para que a gente possa trabalhar sobre isso. Nós vamos começar falando sobre linguagem e crenças. Né? Então, bem-vindos a essa apresentação, né, onde nós vamos trabalhar sobre linguagens e crenças com base aí no Robert Dilts, da programação neurolinguística, onde nós vamos explorar nessa primeira etapa aqui, hoje, não sei se a gente vai finalizar hoje ou não, nós vamos ver como a linguagem codifica e comunica as nossas experiências e ideias, ou seja, influenciando a nossa programação cognitiva e funções do sistema nervoso. Aí você vai dizer, mas o que que linguagem tem a ver com crença? Tudo, porque crença, ele é um pressuposto linguístico. A crença que você tem é uma afirmação que você faz, que passa pela linguagem, que passa sobre como você representa as coisas que estão acontecendo com vocês. E nós vamos ver exatamente isso, vamos ver exatamente essa possibilidade de fazer isso acontecer do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, para que você possa descobrir o que que de tudo isso pode fazer você mudar a sua vida ou ajudar clientes que vocês tenham, que tenham isso como objetivo também. Então vamos nós. O poder mágico das palavras, né? O Sigmund Freud já falava, palavras e magia eram no início uma e a mesma coisa, né? Uma citação aí de Freud. Então, Freud acreditava que as palavras eram um instrumento básico da consciência humana, possuindo poderes especiais. Até hoje, as palavras retêm grande parte do seu poder mágico, capazes de gerar felicidade ou desespero, influenciar emoções e moldar os comportamentos. O Freud ficou muito famoso, né, de fazer a cura pela palavra, né? Ou seja, onde as pessoas falavam e iam se dando conta, com a ajuda do psicanalista, né, no caso, do significado das palavras, daquilo que eles estavam dizendo. O que que significa isso que eu estou dizendo? Qual o sentido disso que eu estou dizendo? Pelo menos essa era a intenção lá do Freud. Então, a linguagem como sistema de representação, né? A linguagem, ela é um sistema representacional, nós vamos ver isso em si, porque a gente fala na PNL que você tem o sistema visual, auditivo, sinestésico, olfativo, gustativo
e o diálogo interno, né, o auditivo digital. Só que a própria linguagem em si, ela é um sistema representacional, porque a linguagem que você desenvolve dentro de você representa alguma coisa, independente se vai mais para o lado auditivo ou sinestésico e tal. A própria linguagem em si ela representa coisas. Quando você pensa sobre si, sobre o mundo, sobre o futuro, sobre o que é bom, sobre o que não é bom, o fato de você estar pensando sobre isso, se comunicando com outros a respeito disso, ela carrega em si uma série de representações. Por isso que ela é em si, para a PNL, um sistema representacional independente desses outros sistemas, visual, auditivo, sinestésicos. Isso é uma coisa que eu não vejo muitas pessoas falarem aqui no Brasil, mas é uma coisa muito importante é um modelo de mundo. A linguagem cria um modelo do mundo baseado em nossas percepções, que por sua vez influenciam nossas experiências futuras. Então, a linguagem, ela traz uma série de modelos de representações. Quando você pensa sobre as coisas, você está representando o que é bom, o que não é bom, você está omitindo, distorcendo, generalizando, como o PNL fala, isso, com isso você está criando a sua realidade. E muitas pessoas, às vezes, elas não pensam sobre como elas representam essas coisas. Isso eu acho que é um tipo de inteligência muito importante, na verdade, a inteligência intrapessoal, que é uma das sete inteligências, né? Você tem sete tipos de inteligência, de acordo com Howard Gardner, e uma delas é a intrapessoal interpessoal, que ele considera hoje uma só, atualmente. Então, na verdade, as pessoas, às vezes, elas ficam repetindo padrões. E elas pensam o que elas pensam, como alguns dizem, né? Algumas pessoas pensam e outras têm pensamentos. Pensar é apenas coisas passarem pela sua cabeça. Ter pensamentos é você pensar sobre seus pensamentos, sobre o que está por trás da minha forma de pensar. Isso, gente, é muito importante. É aí que você se liberta. É aí que você se liberta das coisas. Quando você pensa sobre como você pensa. O que poucas pessoas fazem. Pensar sobre como elas pensam. Por que que eu penso dessa forma? Por que que eu faço esses padrões? Por que que eu mantenho esses padrões? Qual a intenção positiva por trás desses padrões que eu estou mantendo? Então, isso é de extrema importância para a gente aqui. Então, nós usamos a linguagem para raciocinar, pensar, fantasiar e ensaiar mentalmente situações. A linguagem nos permite compartilhar nossos modelos e representações do mundo com outras pessoas. Então, através da linguagem, eu emito sons ou linguagem verbal, que é não verbal, meu corpo fala, aliás, para a PNL, a linguagem não verbal, ela tem mais de 50% do impacto da comunicação mais do que qualquer coisa escrita, mais do que o falado, que já é importante. Então, você está se comunicando com as pessoas. E as pessoas, elas aprenderam uma série de coisas. E elas, quando ouvem você, elas entendem o que você está dizendo, o que nem sempre é verdade, né? Porque às vezes elas têm outros significados atribuídos para aquelas mesmas palavras. Então, às vezes você faz certas expressões e diz certas coisas, crente que você está abafando, né, como a gente fala aqui, e você vai verificar a outra pessoa entender outra coisa completamente diferente, porque ela codifica essas coisas de outra forma dentro da cabeça dela. Isso é lindo, né, gente? O ser humano é uma coisa espetacular. Então, a estrutura da linguagem é a PNL. A PNL nos ensina o quê? Que você tem a estrutura superficial, que é a mente consciente, que são as palavras e frases que nós usamos no dia a dia. Aquilo que se chama de consciente, de mente consciente, para a PNL, é a estrutura superficial. E você tem a estrutura profunda, que são significados e representações sensoriais subjacentes. Né? Na verdade, você tem aí outras coisas acontecendo internamente na estrutura da mente, independente do que a gente sabe conscientemente. E você tem um metamodelo, por exemplo, que foi desenvolvido na PNL, que são ferramentas para explorar e clarificar a linguagem. Né? Então, o metamodelo veio aí do estudo de terapeutas de grande sucesso como Fritz Perls, Virginia Satir, Milton Erickson, porque na hora que eles interagiam com seus clientes, eles conseguiam fazer as pessoas pensarem sobre elas mesmas como elas nunca haviam pensado antes. Você vê Milton Erickson trabalhando com as pessoas, Virginia Satir trabalhando com famílias, Fritz Perls botando a pessoa olhando para uma cadeira vazia e imaginando alguém naquela cadeira vazia. Então, os clientes, pela primeira vez, começaram a pensar sobre como eles pensam, sobre como eles vivem, sobre como as coisas acontecem.
Então a coisa toda veio daí, da modelagem desses grandes terapeutas do sucesso. A PNL vê a linguagem como uma estrutura em camadas, onde as palavras que nós usamos, a estrutura superficial, são apenas a ponta do iceberg, nas representações sensoriais e significados mais profundos. Então aquilo que a pessoa fala tem uma estrutura apoiando aquilo. E é isso que a gente vai analisar. Então, a linguagem, como a PNL diz, ela funciona como um operador mental. Isso é muito importante. O que que é um operador? A linguagem quando você está usando a linguagem, você está operando a sua mente. Então você tem a entrada sensorial, experiências e percepções do mundo, você tem a organização e estruturação das experiências, né, que é como você organiza e arruma tudo que acontece com você na sua cabeça, né? Você vê, ouve, sente coisas desde que você nasceu, sente gostos, cheiros, tudo isso é arrumado dentro de você. Você passa por experiências consigo, com a sua família, tenta fazer coisas que você quer que são importantes, você tem experiências. Essas experiências fazem você chegar a conclusões, parâmetros sobre o que são as coisas, como o mundo funciona, como você é, como as pessoas são. Então você vai fazendo essa arrumação. E com isso você vai criando modelos mentais, que é a representação interna do mundo. Então tem pessoas que dizem viver é muito bom, relacionar-se é maravilhoso, é uma dádiva. Outras pessoas dizem viver é horrível, é impossível se relacionar com as pessoas, né? A existência é um tormento. Eu já ouvi isso de muitas pessoas diferentes, né? Então você tem aí arrumações e conclusões diferentes. E tudo isso mediado pela linguagem, que é um operador mental. Então, a linguagem atua como um operador que organiza e estrutura nossas experiências sensoriais, criando modelos mentais que guiam a nossa interação com o mundo. Então, tudo é mediado pela linguagem. A linguagem vai mediando todas essas coisas. A linguagem vai fazendo tudo isso acontecer. E é por isso que a gente está aqui. Então, a gente tem que primeiro falar do conceito de quadruple, que é quádrupla, né? Ou seja, tem quatro bases aí importantes aí na linguagem: o visual, o auditivo, o sinestésico e o olfativo gustativo, né, no caso. Então, a PNL considera a linguagem como uma quádrupla, ou quadruple, onde as palavras são códigos para grupos de representações sensoriais armazenadas, derivadas de quatro canais sensoriais básicos: o que você vê, o que você ouve e diz para si, o que você sente e o que você cheira e sente gostos, né? O olfativo, gustativo. Então, a base, ou seja, tudo que passa pelos sentidos ajuda você a criar os modelos mentais, a criar a linguagem. A linguagem, como diz aqui muito bem, as palavras elas acabam virando códigos para grupos de como a gente representa coisas que nós armazenamos sensorialmente, derivado desses sentidos aí que nós usamos. Então, daí que vem, você, desde que você nasceu, como eu disse antes, você vê, ouve, sente, diz para si uma série de coisas, e isso tudo vai fazendo você processar todas essas coisas na sua mente. Né? Então, o metamodelo na PNL, né? O metamodelo é uma ferramenta linguística que ajuda a identificar e desafiar padrões de linguagem que podem limitar nossa percepção e compreensão do mundo. O objetivo do metamodelo é recuperar informações omitidas, corrigir generalizações e esclarecer distorções na linguagem, permitindo uma comunicação mais clara e mais precisa. Então, o metamodelo, ele foi feito para as pessoas pararem para pensar no que elas estão fazendo da vida delas, como elas estão vivendo. Então você faz perguntas que são baseadas na Virginia Satir, Milton Erickson, Fritz Perls, a própria PNL mesmo e tal, e ele vai ajudando as pessoas a refletir sobre o que eles estão fazendo, porque eles ficam repetindo sem se dar conta das coisas. E o metamodelo ajuda você, com suas perguntas, a se dar conta das coisas que geralmente você não se dá conta. Então, utilizado em terapia, coaching, negociações e quaisquer situações onde a clareza da comunicação é crucial. Então, as perguntas do metamodelo ajudam todo mundo a ficar mais atento para as coisas que estão acontecendo. Continuando aqui, né? Então, padrões do metamodelo, você tem a omissão, né? Ou seja, que é quando você. Eu não vou entrar aqui no metamodelo em detalhes, isso é só para vocês entenderem como tudo começou, né? Porque não é o nosso objetivo aqui. Quem quiser saber mais, assista ao Practitioner em Programação Neurolinguística. Então, você tem no metamodelo a omissão, quando você tira informações, a pessoa ela omite coisas na fala dela e coisas ficam faltando.
né? Então você identifica, né, reconhece que informações importantes foram deixadas de fora na comunicação. Por exemplo, é tão complicado viver, né? Então, quando uma pessoa diz assim, puxa, é tão complicado viver, ela não está dizendo viver o quê, se a vida como um todo, viver alguma coisa, para quem, é para todo mundo ou é para ela só? Então, faltam informações aí nessa fala, é tão complicado viver. Às vezes é melhor desistir, né? Quem desistir? Desistir do quê? Então a pessoa ela fala coisas, mas deixa várias outras de fora. Então a gente faz perguntas para recuperar as informações omitidas e obter uma compreensão mais completa. É difícil para quem viver? Viver o quê? É sobre todas as pessoas? De quem você está falando? Então você vai fazer uma série de perguntas para ajudar a recuperar o que está faltando. Então o esclarecimento, ajudar o interlocutor a expressar de forma mais completa e precisa suas ideias e suas experiências. A omissão ocorre quando partes importantes da experiência são deixadas de fora na comunicação, limitando a compreensão completa da situação, né? Você tem a generalização, né? Ou seja, que é reconhecer afirmações que aplicam uma regra ou conclusão a todas as situações baseadas em experiências limitadas. Ou seja, a pessoa ela tenta generalizar, ela aprende alguma coisa, ela faz alguma relação entre coisas e ela pensa que entende alguma coisa e ela leva esse entendimento, essa ideia de compreensão para o todo, como se aquilo pudesse ser aplicado a todas as coisas. Ela vai sempre usar palavras como sempre, nunca, todos, ninguém. Sempre é assim, nunca consigo resultado nenhum. Todas as pessoas, no fundo, sofrem, mas não falam nada. Ninguém sabe como realmente ser feliz, ninguém sabe. Então, ela vai usar essas universais aí. E é justamente esse é o problema, que ela usa essa universal, né, são essas palavras universais, sempre, nunca, todos, ninguém, para dar essa ideia de que é tudo, tudo está envolvido. E você ajuda ela, através das perguntas, a entender que não é isso. Né, que não é sempre, não são todos, não são todas as vezes, não são todas as pessoas, né? Homens não prestam. Você conheceu todos os homens do planeta Terra? Você conheceu todos os homens do planeta Terra para ter a certeza de que nenhum homem presta? Tá? Então, explorar especificidades, buscar exemplos concretos e situações específicas para entender melhor a experiência individual. Você tenta tirar a pessoa desse pensamento generalizado para algo mais específico. Então, generalizações são úteis para aprender, mas podem limitar a nossa percepção quando aplicadas de forma muito ampla ou rígida. Ou seja, todos têm uma importância para o funcionamento mental, mas se isso for feito em extremo, e a pessoa não refletir sobre o que está fazendo, ela pode se equivocar e chegar a algumas conclusões que são baseadas na experiência dela, e não numa percepção mais ampla da realidade. Que é a realidade, né? Se o mapa não é o território, né? Esse rede de significados do que as coisas são, a PNL chama de mapa. E tem aquela frase que vem do Kobinsky que a PNL pegou emprestado, né? O mapa não é o território, né? Significa o quê? Que você, quando você tem uma compreensão das coisas, você cria o seu mapa da realidade. Só que o seu mapa é só o seu mapa e não é a realidade. Mas não é possível você lidar diretamente com a realidade. Você tem que lidar com a realidade através do seu mapa. E o seu mapa, justamente, essas representações todas que você faz codificadas na linguagem. Então, na verdade, a linguagem ela é um sistema representacional e ela é o seu mapa, né? A linguagem ajuda a criar esse conjunto de critérios e referências que vão criar o seu mapa de navegação no mundo, mas ele é fruto das suas experiências. E na medida em que você vai tendo novas experiências e refletindo, seu mapa vai mudando também. Então você tem aí a distorção, que é o terceiro, né, que é causa e efeito, né, questionar relações causais simplistas ou não comprovadas, ele me faz sentir mal. Ou seja, você começa a ter uma ideia de que alguma coisa causa a outra. Será que realmente causa? Tem tanta gente que fala isso na terapia para mim. Ela me faz muito mal. Foi ele que me fez sentir isso. Aí usa uma coisa que eu aprendi com o Bandler sempre na terapia. Ele botou uma arma na sua cabeça e obrigou você a reagir assim. Não. Falei, então você poderia ter reagido de outro jeito. É uma outra maneira da pessoa entender que essa causa e efeito não é necessariamente imexível, né, como já foi dito aqui no passado no Brasil, né? Existem outras possibilidades.
Leitura mental, desafiar as suposições sobre pensamentos ou intenções dos outros, né? Ela não gosta de mim. Como é que você sabe isso? Ela disse isso para você, né? Na verdade, o que que acontece com a distorção? Na distorção, você tem experiências e você tenta fazer sentido das suas experiências. E aí, o que que acontece? Na hora que você diz assim, o que que significa essa cara que essa pessoa está fazendo para mim? Ah, eu me lembro. Ele não pensa isso nesses detalhes, é muito rápido, mas é como se fosse mais ou menos assim: puxa, alguém um dia já fez essa cara para mim e essa pessoa não gostava de mim, então essa pessoa agora não deve gostar de mim também. Então você distorce, você faz uma comparação de uma coisa com outra, ou busca uma razão de semelhança ou alguma coisa assim, quando na verdade não existe essa razão de semelhança, né? E você tem aqui a equivalência complexa, né, que é explorar associações arbitrárias entre experiências. Exemplo, ele não sorriu, então ele está bravo comigo, né? Ou seja, isso equivale àquilo. Então você tem isso causou aquilo, eu sei o que está acontecendo, ou eu pressuponho o que está acontecendo, e isso equivale àquilo. São exemplos de criações de significado, de tentar entender as coisas, mas a gente entende aproximando mentalmente de outras coisas que a gente já fez no passado, de outras referências que a gente tem. Então, distorções ocorrem quando nós fazemos interpretações inadequadas de nossas experiências, criando limitações em nossa compreensão da realidade. Uma das coisas que eu sempre faço com os meus clientes na terapia é que quase todos eles fazem a interpretação das coisas assim que chegam. E eu tento mostrar para eles, não mostrar, mas eu tento levá-los a uma investigação das conclusões que eles chegam a respeito das coisas, para ver se eles estão realmente chegando a conclusões ou se eles estão interpretando. Tipo assim, ela não gosta de mim, ela te disse isso, ou você está vendo dessa maneira? Como você sabe que essa cara dela corresponde a um sentimento dela? Ela pode estar fazendo essa cara por outros motivos, ou ela pode não gostar de você, mas você não sabe, né? Então a pessoa começa a se dar conta disso, ela começa a não aceitar simplesmente as conclusões que ela chega na própria cabeça, ela começa a refletir sobre quais critérios ela está usando para poder fazer sentido das coisas aí. E você tem as nominalizações nos conceitos abstratos, ou seja, nominalização é quando você dá nomes para alguma coisa. Nominalizações são verbos transformados em substantivos abstratos, removendo a ação e o tempo do processo. Então, o impacto pode criar a ilusão de que conceitos abstratos são entidades fixas e imutáveis, limitando a percepção de possibilidades de mudança. Por exemplo, quando eu digo medo, angústia, tristeza, na verdade, eu trato essas coisas como se elas fossem objetos. Isso é uma coisa o tempo todo, todo dia na terapia, principalmente pessoas que vão chegando, elas tratam esses nomes como se fossem objetos. Você tem aqui um telefone celular, isso é um objeto, tá? Mas tristeza não é um objeto, é um processo mutante em andamento. Mas quando a pessoa diz a mim, o problema é que eu sou uma pessoa triste, eu tenho muita tristeza. Então ela para de pensar no que está acontecendo e fica presa a esse nome. Isso é uma nominalização. Então a gente tenta devolver a pessoa ao processo de pensar sobre aquilo. Ou seja, porque você diz assim, eu tenho tristeza, isso não vai te ajudar muito, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Quem está fazendo o que para quem? Que dinâmica é essa que está acontecendo ao redor desse sentimento? Aí sim, você começa a pensar, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo? O que estão fazendo para mim? Eu gosto disso. Aí você para de tratar aquela situação como um objeto e passa de novo a pensar nas dinâmicas que estão acontecendo e o que você pode fazer a respeito disso. Então, a abordagem é transformar nominalizações de volta em verbos para recuperar o senso de processo, como eu acabei de descrever, e possibilidades de ação. Então, temos um problema de comunicação. Pode ser transformado em como podemos nos comunicar melhor. Ou seja, temos um problema. O que que é um problema? Não, é só uma palavra. Mas quando eu pergunto, então, como é que a gente pode se comunicar melhor? Eu vou pensar sobre o que está acontecendo e o que pode ser feito. Então, é uma forma, entre tantas outras, de devolver, de tirar a hipnose daquele nome que não serve para nada, tristeza, medo, angústia, sofrimento. Não serve nada você ficar preso a esses nomes, né? Para você entender o que está acontecendo. Não é que a pessoa não pode usar o nome, ela pode usar o nome que ela quiser. Mas você, em algum momento, você precisa fazer essa pessoa pensar o que está acontecendo, que é para ela poder agir sobre o que está acontecendo. Aí ela não fica presa a esses nomes. Então é uma coisa importante aí
da gente ver. Então, o poder das perguntas no metamodelo. Então, quando você faz esse tipo de perguntas, identifica os padrões e faz essas perguntas, que é o que você aprende lá no Practitioner, você desafia omissões, clarifica distorções, explora generalizações e desfaz nominalizações, né? Por exemplo, basicamente omissões. Quando alguma coisa está faltando, você faz uma série de perguntas que você quiser para saber o que especificamente está faltando. Generalizações. Toda vez que a pessoa disser sempre, nunca, todas as pessoas, você pergunta sempre, toda, todo mundo, todos os homens, que é para ela pensar, nunca houve uma exceção, todos os homens, nunca ninguém te amou em hora nenhuma, em lugar nenhum. E aí a pessoa descobre que não foi bem assim. E se não foi bem assim, ela sai da generalização. Clarificar distorções. Como exatamente isso causa aquilo? Como exatamente isso significa aquilo? Como exatamente você pode ter certeza disso que você está dizendo? Desfazer nominalizações. Como você está, né, fazendo isso. Em vez da pessoa, estou triste, como você faz essa tristeza? Uma pergunta que eu uso muito, que eu aprendi com o Bandler também, é: se eu quisesse ficar triste igual a você, o que que eu tinha que fazer primeiro, e depois, e depois? Então, as perguntas bem formuladas no metamodelo são a chave para aplicar o metamodelo efetivamente, ajudando a pessoa a explorar e expandir o seu modelo de mundo. Porque tudo de crença, gente, começa assim, tá? Daí. Então, aplicações práticas do metamodelo. Na terapia, nos negócios, na educação, nos relacionamentos, o metamodelo tem aplicações amplas em diversos campos, sempre visando melhorar a clareza na comunicação e expandir as perspectivas. E aí vamos falar sobre crenças agora no meio de tudo isso, porque na hora que a pessoa está se comunicando, ela está expressando suas crenças. É isso que o Robert Dilts começou a identificar lá com a história dele, né, quando ele se deu conta de que a mãe dele recebeu um diagnóstico de câncer e que deram para ela 3 meses de vida. Estava todo mundo dizendo seus adeus para ela, né? Sem goodbyes, como se diz em inglês. Né? Todo mundo se preparando para ela morrer, ela, os médicos, todo mundo. Morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E ele falou: peraí, é isso mesmo? Será? Talvez, mas será? Será que é isso? E ele começou a fazer perguntas, trabalhar com ela, sem nenhuma intenção assim, mas ele já era um programador neurolinguístico, e ela começou a se dar conta dessas crenças, de que crenças ela estava usando, e ela mudou como ela se sentia sobre tudo isso. Ela viveu 17 anos mais, além daqueles 3 meses que ela havia recebido aquele prognóstico. E daí surgiu o livro Crenças, que está disponível em português, e uma série de outros trabalhos, como a pré-digitação verbal e outros, todo o modelo SCORE da programação neurolinguística, que é para você trabalhar com crenças. A gente vai voltar nisso depois. Então, o que que você vê, né? Todo mundo vive pelo que é importante. Uma das coisas que a gente forma quando vai arrumando as coisas que entram, que a gente vê, ouve, sente, a gente acaba identificando, ou estabelecendo ou incorporando valores. O que que é valor? Alguns dizem que valores são as bússolas do nosso destino. Valor é tudo aquilo que você considera importante. E sua vida está sendo guiada pelos seus principais valores. Se você fizer uma hierarquia de valores, um workshop aí para você fazer, responder a minha pergunta: quais são as 10 coisas mais importantes da sua vida? Você vai listar e depois botar na ordem da mais importante para menos importante. Então, a mais importante vai receber um, depois dois, três. Você vai ver que grande parte daquilo que você faz ou deixa de fazer tem a ver com as 5, 6 coisas mais importantes aí da sua hierarquia de valores, e as outras baseado nas outras valores que ficaram mais para baixo. Só que muita gente fala de valor em treinamentos, em empresas, em terapias. Ah, meus valores, meus valores, meus valores. E parece que se você apenas identificar valores, isso é o suficiente. Exemplos de valores: alegria, família, prosperidade, né? São valores. Então parece que se você identificar apenas os valores, está tudo resolvido. Então tudo que eu tenho que fazer é identificar quais são os valores mais importantes, e problemas em vendas, em relacionamentos afetivos, etc., tem muito a ver com valores. Então eu vou comunicar meus valores e vou dizer o que que é importante para mim. Aí você pega uns casos assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas por que que a gente não está se entendendo se eu te amo e você me ama, se a gente compartilha o mesmo valor? Porque quando a gente vai olhar mais de perto, a gente vai ver que cada um desenvolveu crenças específicas sobre como esses valores funcionam. E é aí que as pessoas não exploram direito isso, porque elas ficam muito presas nos valores. E não adianta, porque eu posso usar a mesma palavra que você: amor, amor, felicidade, felicidade.
E essas pessoas, elas quando foram tentar ser felizes, quando elas foram tentar amar, pegando esses dois valores, amor, felicidade, elas chegaram a experiências completamente distintas sobre o que isso significa. Completamente distintas, totalmente diferentes sobre o que isso significa. Então, para algumas pessoas, amor é tá próximo, tá junto, ligar todos os dias para a pessoa, mandar mensagens assim que acordar, tem que dar o bom dia. Se você não der, a pessoa começa a ficar ansiosa, porque ela codificou de alguma maneira, ela passou a acreditar. Por experiências que ela teve, conclusões que ela chegou, ela desenvolveu uma crença de que a pessoa precisa acordar e dizer bom dia e fazer uma série de coisas, senão ela não ama. Ou seja, isso equivale àquilo. Se eu faço, lembra a equivalência complexa? Se eu faço isso, então eu amo. Se ele não faz, então ele não ama. Por quê? Porque ela desenvolveu essa crença, nesse caso limitante, porque está limitando ela de ver outras coisas. Né? Então, os valores funcionam através de crenças. Por quê? Porque a gente tem experiências, como diz aqui no gráfico, a gente tem experiências, quando você vai viver o mundo, você tem experiências na vida real sobre o que as coisas são. E essas experiências é que fazem você chegar a conclusões, a desenvolver parâmetros e explicações para as coisas. É por isso que as duas pessoas foram atrás do amor e elas voltaram com experiências diferentes, com conclusões diferentes sobre o que significa amor. Embora elas tenham o mesmo valor, amor, felicidade, família, né? Para algumas pessoas, família é só homem e mulher. Para outras pessoas, família é qualquer pessoa de qualquer sexo que queiram estar juntos e constituir uma família, né? Para outras pessoas, não. Família é só homem e mulher, pessoas de sexos diferentes. Eu não vou entrar no mérito aqui de nada disso, que não é nosso objetivo, mas para vocês verem, né, que os valores são o mesmo. Todos querem família, todos querem amor, todos querem prosperar, mas eles desenvolveram crenças diferentes sobre como tudo isso funciona por conta das experiências que eles tiveram no mundo real. Seja porque assimilaram de outras pessoas, ou tentaram fazer essas coisas e colheram resultados bons, não bons, né? Então isso tudo foi criando todas as crenças. Então as crenças atuam como uma ponte conectando nossos valores abstratos às nossas experiências concretas. Elas definem como nós interpretamos o mundo e agimos nesse mundo. Então, a estrutura das crenças, por exemplo, tem dois, as crenças, elas positivas ou negativas, capacitadoras ou limitantes, né, que é a mesma coisa, elas, qualquer crença é uma equivalência complexa ou uma causa e efeito. Então, uma equivalência complexa, A é igual a B, significa sucesso, significa ter dinheiro. Estabelece definições e evidências de valores. Isso significa aquilo. Ou seja, ser feliz é poder fazer tudo o que eu quero. Se eu não puder fazer o que eu quero, significa que eu não sou feliz. Isso equivale àquilo, isso equivale àquilo. É uma estrutura da crença. A outra estrutura é isso causa aquilo. Trabalho duro leva ao sucesso. Na equivalência complexa, sucesso é ter dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho sucesso. E na causa e efeito, trabalho duro leva ao sucesso. Isso leva aquilo. Tal coisa leva a tal coisa. A felicidade vem de, o amor acontece quando. Então, algo tem que acontecer primeiro para você ter aquilo ali. Isso é uma crença que se desenvolve. Então, as crenças são tipicamente expressas através desses dois padrões linguísticos: equivalência complexa ou causa e efeito, que conectam diferentes aspectos de nossa experiência. Então, se você tem crenças positivas ou negativas, fica até um exercício já para você aí. Em algum momento, pare esse vídeo e identifique várias crenças que você tem. Pegue 5 crenças, 10 crenças que você tem. E aí escreva essas 10 crenças que você tem, identifique se elas são equivalência complexa ou causa e efeito. Se aquela crença você tem porque você acredita que algo significa outra coisa, isso equivale àquilo ou isso foi causado por aquilo, ou pode causar aquilo. Eu não bebo álcool porque eu acredito que beber álcool leva a problemas de saúde. Então, minha crença de que não devo beber álcool é porque isso causa aquilo, ou que isso significa aquilo. Na equivalência complexa, beber álcool significa que eu não sou saudável. Então, essa pessoa pensa, isso equivale àquilo. Então, essa é a base de todas as crenças aí. Então, identifique nas suas 5 das crenças, até para você entender essa estrutura melhor antes da gente avançar, faça pausa e faça esse exercício, tá? Para você entender quais são suas principais crenças, se elas são causa e efeito,
ou equivalência complexa, ou se você expressa até das duas maneiras. Então, o que que são crenças limitantes? Crenças limitantes são crenças que vêm e nos limitam, porque elas restringem a gente. Então, tem três tipos de crenças limitantes. Ah, tem uma infinidade de crenças, mas se você pegá-las, se resumem em três tipos. A desesperança. O objetivo desejado não é viável, não é possível para ninguém. Isso não é possível para ninguém. O nome que Dilts dá para isso é desesperança. Não é possível para ninguém, por isso que não há esperança. Desamparo. O objetivo é possível, mas a pessoa não se sente capaz. Algumas pessoas conseguem ser felizes, eu não sou capaz. Na desesperança, a pessoa diz: no fundo, ninguém é feliz. Felicidade é um conceito, é uma utopia. Não é possível que ninguém seja feliz. Na desesperança. No desamparo, pessoas podem ser felizes, mas eu não sou capaz de ser feliz. E a inutilidade, a pessoa não merece alcançar o objetivo. É algo do tipo: é possível, eu até seria capaz, mas eu não mereço isso. E nem sempre o não merecimento vem nessa forma de não merecer, tá? Às vezes o não merecimento vem de algo assim do tipo, isso não é para mim, não, não é para mim, é uma outra forma de você achar que não merece. Que nem sempre vem assim, eu não mereço. Às vezes vem dessa outra forma. Então, crenças limitantes podem surgir de experiências negativas, interpretações equivocadas ou generalizações excessivas, impactando significativamente nossa saúde mental e física, né? Vejam isso. Aquilo que a gente acredita impacta sobre como nós vivemos, sobre o que nós fazemos e o que acontece conosco. O trabalho do Dr. Joe Dispenza no Eu Sou o Placebo, naquele livro maravilhoso que estuda o efeito placebo, ele mostra que aquilo que a gente pensa e sente dispara toda uma bioquímica no nosso corpo que interfere se você fica doente, se recupera de algo considerado impossível de se recuperar e uma série de outras coisas assim. Então, é isso que o Dilts está dizendo. Essas crenças vão impactar na nossa qualidade de vida. As crenças que você tem estão impactando na sua vida, na sua carreira, nos seus relacionamentos e na sua saúde, na sua integridade. Então, por isso que é muito útil que você pense sobre como isso funciona na sua vida ou leve seus clientes a refletirem sobre todas essas coisas. Então, como é que a gente transforma crenças limitantes? Né? Primeiro, a gente precisa identificar, né, a crença limitante, ou seja, essa crença que está nos limitando. Quando é uma crença limitante? Porque ela não nos empodera, ela não nos leva para frente para prosperar, para produzir. É uma crença que nos restringe, que nos prende, é como diz o Dilts, o estado crash. Depois nós vamos falar mais sobre isso, né? Crash, batida, é uma coisa que te põe para baixo. Então, as crenças que vêm do estado crash, elas limitam as pessoas. Então você tem que identificar essa crença, você tem que questionar. Nós vamos ver aqui N maneiras de fazer isso ao longo desse curso, desafiar a validade da crença com perguntas do metamodelo e outras também, e reestruturação, criar novas perspectivas e crenças mais empoderadas. Eu já coloquei na nossa playlist lá do nosso curso, que vocês vão poder acessar a primeira ferramenta, que é Instalando Crenças, que é exatamente sobre isso. Você identifica a meta que você quer, quais são as crenças limitantes que você tem sobre essa meta, e inclusive analisa nesses pressupostos aí das crenças que a gente viu, e você se pergunta quais são os recursos que você precisa para poder superar essa crença. E, inclusive, pensa em mentores que têm esses recursos, e com isso você começa a pensar: puxa, se é esse recurso que eu preciso, se tem essa referência de mentor que faz isso muito bem feito, então talvez eu também possa fazer alguma coisa a respeito disso. Então, olha lá, instalando crenças. Vai fazer esse exercício lá. Integração, praticar e incorporar as novas crenças no seu dia a dia. Nós vamos ver isso em detalhes. A transformação de crenças limitantes é um processo que envolve consciência, questionamento e prática consistente de novas perspectivas. Você está viciado numa perspectiva, independente do problema real que está acontecendo, muitas limitações vêm não do problema objetivo que está acontecendo, mas das crenças que as pessoas têm sobre o que eles significam, o que eles podem ou não fazer diante desses problemas. Então, vocês vão ver mais para frente aí a prestidigitação verbal em detalhes, que eu sei que eu já ensinei no Master, mas aqui nós vamos ver mais fundo do que qualquer master poderia ter ensinado, é o master do master esse aqui, né? Então, são técnicas linguísticas para influenciar e transformar crenças através de mudança de perspectiva.
Ela foi desenvolvida por Robert Dilts, inspirada em comunicadores influentes ao longo da história. Nós vamos ver isso em detalhes. Então, o objetivo da prestidigitação é um modelo linguístico para ajudar as pessoas a expandir seus mapas mentais e questionar crenças limitantes de forma construtiva. Então, esse processo oferece ferramentas poderosas para reconfigurar o significado da experiência e crenças, abrindo novas possibilidades de pensamento e ação. Né? Então, os padrões de pré-digitação verbal, que nós vamos estudar mais para frente, incluem técnicas como mudar o quadro de referência, aplicar um outro resultado, mudar o tamanho do quadro, encontrar a intenção positiva, entre outros padrões, para tirar você daquela crença que está te limitando, te cegando. Cada padrão oferece uma maneira única de reenquadrar uma situação ou crença que você tenha. Então, seguindo aí no nosso processo, né? A primeira coisa que nós vamos aprender hoje aqui é o reenquadramento em uma palavra, né? Substituir uma palavra por outra que muda a percepção ou significado da situação. Isso é um primeiro exercício aqui que eu quero convidar vocês a fazer, não o primeiro que eu já ensinei outros aí, né? Que é oferecer uma perspectiva diferente, potencialmente mais positiva ou empoderada. É útil para desafiar julgamentos rápidos e expandir a compreensão das situações. Então a pessoa diz assim: eu sou teimoso, pode ser reenquadrado para eu sou persistente, mudando a conotação de negativa para positiva de alguma coisa que você está dizendo, né? Então, na verdade, o que que é interessante aí, por que que a gente faz o reenquadramento? Porque às vezes a pessoa ela fica presa em palavras que limitam ela, que põem ela para baixo. A pessoa diz assim: eu sou difícil, eu sou complicado. Aquela pessoa é uma pessoa, eu não posso me relacionar com esse cliente porque ele é uma pessoa difícil, ele é amargo. Então a gente fica preso nessas palavras e elas literalmente nos limitam de fazer alguma coisa que poderia realmente mudar essa situação. Então você vai tentar ter uma perspectiva diferente a respeito disso. Então, como é que você faz isso? Qual é o objetivo? Para cada palavra, encontre um reenquadramento positivo. Na verdade, não é dizer o oposto positivo. Ele é uma pessoa amarga. Então ele é uma pessoa maravilhosa. Não. O objetivo é você identificar o que está acontecendo e achar uma palavra um pouco mais construtiva que ajude você a lidar com aquilo que está acontecendo. Então você dizer, você precisa negociar com aquele cliente. É importante você fechar o contrato. É importante você ajudar esse cliente na terapia ou a emagrecer. E aí você fica pensando, ele é uma pessoa difícil. Você pode dizer, esse é um cliente desafiante. Por quê? Porque dá conta do que está acontecendo, mas você tem um enquadramento que te motiva um pouco mais a lidar com aquilo. Em vez de você dizer, eu sou uma pessoa triste, você pode dizer, eu sou uma pessoa questionadora dos assuntos da vida. Eu sou uma pessoa questionadora da vida, por exemplo. Por quê? Porque você reconhece que tem um questionamento, mas é diferente de triste para questionar a vida. André, você está negando a realidade de jeito nenhum, né? Eu prefiro ter desafios do que problemas, você não? Não é mais interessante ter desafios do que problema? Não é mais interessante você se ver como uma pessoa questionadora, da natureza humana do que uma pessoa entristecida? Né? Ou seja, na verdade, você continua pensando sobre o desafio, você continua agindo sobre o desafio, mas o significado que você atribui com uma nova palavra que enquadra de uma forma um pouco mais positiva é fazer você se dar conta de que você pode ver as coisas de uma outra maneira. Você está lidando com a realidade, você está agindo sobre a realidade, você só está colocando uma perspectiva um pouco mais interessante para poder mexer naquilo e resolver aquilo. Eu estaria negando se eu dissesse assim: eu sou triste, eu sou uma pessoa muito alegre. A gente não está fazendo isso. A gente não está indo para o oposto, para a negação. A gente está reconhecendo. Por isso que a palavra que você escolher nesse exercício, ela tem que dar conta de que algo está acontecendo. Mas ao invés de usar uma palavra ruim que te põe para baixo, você vai usar uma palavra mais interessante para você, como ao invés de ter problema, eu prefiro ter desafios. Ao invés de ser uma pessoa triste, eu sou uma pessoa reflexiva. Ao invés de ser uma tormenta na minha vida, é um desafio que me ensina muitas coisas.
Então, na verdade, eu estou reconhecendo que tem um desafio, mas eu estou usando uma perspectiva mais interessante para poder agir sobre esse desafio. Então, tá aí esse exercício que eu quero tá aí esse exercício que eu quero que você faça. Eu quero que você identifique exatamente 10 a 15 palavras ruins que te põem para baixo e ache uma outra palavra que ao mesmo tempo dê conta do que está acontecendo, mas tem um enquadramento um pouco mais positivo. Gente, eu não vou obrigar vocês a fazer isso, tá? Se você apenas ficar me ouvindo, vai ser muito interessante, mas você não vai ficar bom de PNL, você não vai aprender e não vai usar a PNL. Toda vez que eu pedir para você fazer um exercício, seja uma técnica que vai estar lá na playlist, ou algo que eu digo assim, para o vídeo, faz isso, para e faz. Se não quiser parar agora, volta aqui depois e faz o exercício. Senão você vai entender racionalmente um monte de coisa, mas você não vai mudar nada em você. E isso eu não posso fazer por você, né? A única coisa que eu posso fazer é dizer que se você não fizer as coisas que eu estou falando para você fazer, mais lá na frente que eu precisaria que você tivesse feito isso, vai ficar faltando alguma coisa. Você vai ter um conhecimento incompleto. Então, para tudo, identifica 10 ou 15 palavras que você usa que são negativas, que te põem para baixo, e ache uma outra palavra para elas que seja mais positiva, né? Mas que dê conta do problema, não uma negação, do tipo problema, desafio, triste, reflexivo, do tipo um cliente difícil para um cliente que me desafia. Então você está se dando conta que tem algo ali, mas você está escolhendo uma perspectiva um pouco mais positiva para isso, né? Então você tem três molduras só para a gente começar a finalizar aí, para gerar reenquadramentos, né? Porque quando você usa a mudança de palavra já é um reenquadramento, é um reframe em inglês, né? Não é ressignificação, não, André. Não, isso é um erro de tradução aqui no Brasil. Ressignificação é uma forma de reenquadramento, é uma das formas de reenquadrar. O nome genérico não é ressignificação, é reenquadramento. Então, uma forma, quando você começa a trabalhar com um cliente, quando ele te traz uma perspectiva ruim de alguma coisa, você pode usar três molduras para começar a ajudar ele a sair dessa situação. E já é mexer em crenças isso. Primeira moldura do resultado. Qual o resultado que você quer? Ah, eu me sinto péssimo, eu fico para baixo, todo dia eu fico pensando nisso. Eu sempre pergunto para a pessoa na terapia: e o que que você quer fazer com isso? Para onde nós vamos com isso? Quais podem ser nossos próximos passos para lidar com isso? Isso é a moldura do resultado. Você tem a moldura da intenção positiva, que é perguntar qual é a intenção positiva por trás disso. Eu nunca uso exatamente essa frase, porque quem não é da PNL não sabe o que isso significa. Eu sempre pergunto: vamos assumir que tem uma parte interna sua por trás dessa tristeza. O que que essa parte que fica dizendo que você está triste está tentando te comunicar? Ela quer que você mude alguma coisa? Ela quer que você pense sobre alguma coisa? Ela quer que você reflita sobre isso? O que que essa parte pensa que está fazendo por você de importante, trazendo isso que você não gosta? É uma forma de você inferir a intenção positiva, eu acho que é muito mais eficaz. O que que essa parte pensa que está fazendo por você através disso que ela está fazendo, que é mais importante do que isso. Guarda isso aí. E moldura de oportunidade, né? Ver desafios como chances. Que oportunidades isso apresenta? Isso é uma oportunidade para quê? Às vezes a pessoa diz assim: ah, tá tudo difícil, minha vida é muito difícil, não sei o que fazer da minha vida. Eu pergunto: o que você quer? O que essa parte está tentando fazer por você? E a moldura da oportunidade. Isso tudo que você está vivendo é uma oportunidade para quê, além disso? Então, guardem isso. Se você já fizer a pessoa pensar sobre qual o resultado que ela quer, qual a intenção positiva por trás do que está acontecendo e quais oportunidades ela tem a partir de entender a situação ou de lidar com aquilo, você já está começando a mexer nas coisas e você já está gerando reenquadramentos. Então, essas molduras oferecem diferentes ângulos para abordar uma situação ou crença, permitindo uma visão mais ampla e mais construtiva aí das coisas. Então, por exemplo, só para a gente finalizar os exemplos aqui, né? Aplicando molduras de reenquadramento, não sou um bom negociador, né? Moldura de resultado, quero melhorar minhas habilidades de negociação. Porque você perguntaria para a pessoa, isso é uma oportunidade para quê? Para melhorar minhas habilidades de comunicação, da intenção positiva. Essa parte quer fazer o que por você? Eu quero ser honesto com as minhas competências. Então, você vê que aqui, né, nessa frase, eu não sou um bom negociador,
Perdão, quando você aplica a moldura do resultado, perguntando que resultado você quer, a pessoa se dá conta que ela precisa melhorar as habilidades de comunicação. E fazendo a pergunta da intenção positiva, a pessoa se dá conta de que quer ser honesta sobre as suas competências. Então, julguei mal a situação, moldura do resultado, né? O que resultado você quer? Eu quero aprender a avaliar situações com mais precisão. O que que essa parte está tentando fazer por você através disso, né? Desse julgamento, de perceber que você jogou mal? Qual é a intenção positiva de ficar falando isso para si? É importante para mim ser responsável pelas minhas decisões, né? Então você tem aí algo que está acontecendo. E seguindo, né? Construindo um sistema de crença vencedor. Estou construindo um sistema de crença vencedor. Então, lembra que eu falei que a crença limitante é não é possível para ninguém, eu não sou capaz, eu não mereço? A crença positiva é justamente o contrário. É a pessoa começar a se dar conta de que é possível. Então, como é possível? Eu sou capaz. Então, quais capacidades e recursos eu posso acessar? E eu mereço, então por que que vai ser bom para mim? Que resultados isso vai trazer para minha vida? Então, o que quer que você faça, direto ou indiretamente, que você ajude a pessoa com problemas a se dar conta do que ela pode, como ela poderia, né? Porque ela não está vendo como é possível, mas é possível, ela não está vendo. Ajude essa pessoa, faça ela investigar por ela mesma, né? O que que seria possível que ela ainda não está percebendo, faça ela identificar ou investigar quais são as capacidades que ela tem que ela não está acessando e por que que vai ser bom e o que que isso vai agregar para ela conseguir esse resultado, que é o merecimento. Então, o sistema de crença vencedor combina uma expectativa positiva do futuro, um forte senso de capacidade pessoal e uma sólida autoestima com sentimento de preenchimento. Né? Então, componentes das crenças vencedoras: resultado desejado, passos definidos, ações necessárias, recursos e qualidades. Então, qualquer terapeuta, hipnoterapeuta, coach, etc., precisa se dar conta que em uma, várias, múltiplas sessões precisa ajudar a pessoa a definir o que ela quer, ajudar que a própria pessoa escolha, defina, teste passos para chegar onde ela quer, haja sobre isso, que não adianta só o que muitas terapias tradicionais a pessoa fala muito do problema, mas não se discute como fazer a coisa acontecer e quais recursos ela vai acessar dentro de si para fazer isso acontecer. Então, crenças vencedoras se baseiam em uma cadeia clara de causa e efeito, ligando ações concretas a resultados desejados, sustentados por recursos pessoais. Nós vamos ver muito isso aqui, não se preocupem. Então, avaliando suas crenças, né? Nós vamos ver a partir da próxima aula, isso eu vou começar na próxima. Nós vamos ver, por exemplo, um sistema desenvolvido por Robert Dilts para você poder avaliar as suas crenças, ou seja, como é que a crença está acontecendo em você. Mas nós já estamos chegando aqui no final do nosso tempo, isso eu quero fazer com calma, um pequeno workshop com você, e nós vamos começar esse pequeno workshop já na próxima aula. Eu quero já perguntar para o Joseph, vou pedir para o Joseph voltar aqui, trazer seu som de volta, por favor. Deixa eu botar você aqui no modo certo. O que que você acha, Joseph, disso que a gente viu, desse nosso começo aí para pensar sobre crenças? Né? O que que você acha? Qual a importância das pessoas em geral pensarem sobre essas coisas que nós começamos a discutir nesse curso? É bem importante, André. Eu voltei aqui uns anos atrás, aí, quando comecei a estudar com você, e acho que foi uma das primeiras coisas que você fez aí comigo, foi a ressignificação com a palavra, um enquadramento com a palavra. Foi bem legal e eu até estava arrumando os meus cadernos ali, de um caderno de 7 anos atrás, que eu coloquei assim para o ano todo para eu ler isso. E eu comecei a praticar, 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 praticar. E hoje em dia, né? Hoje em dia eu consigo fazer. Eu estava aqui em dezembro fazendo dois eventos bem grandes com adolescentes. E todo mundo falou assim, ó, você vai, aqui fala Goiânia, né? Você vai entrar na parede, você vai ficar ruim, porque você tinha muita coisa ao mesmo tempo para fazer. E eu concluí, né? E eu falei para os adolescentes, sabe por que eu concluí isso aí tudo que a gente fez aí, que várias atividades, eu tinha um checklist de 300 coisas para fazer. Eu concluí porque eu tinha crença fortalecedora que eu ia conseguir fazer. Eu Era possível. visualizei, eu fiz todo o Você sabia que processo. era possível, você buscou os caminhos possíveis, você se deu conta dos Isso. recursos, das capacidades que você tinha e você queria o resultado, né, para você, para as outras Isso. pessoas. Então, exatamente, você estava com uma crença positiva que tem esses elementos. É possível,
eu me sinto capaz, eu vou buscar as capacidades e recursos que eu tenho e eu mereço esse resultado. Eu quero Uhum. ter esse resultado, eu quero estar no grupo de quem tem esse resultado. Isso é o senso de merecimento. Muito É bem. bem legal. Eu acho que aqui é um dos melhores cursos e todos os seus cursos são ótimos, né? Maravilhosos. Mas esse aqui é um curso que é o coração, como eu falei do começo ali, é o coração da nossa vida e para direcionar a nossa vida. Pode direcionar para o sucesso ou pode direcionar para o menos sucesso. É, o, Aqui é um. O que eu acho mais importante a gente colocar para as pessoas é que as pessoas, às vezes, elas não sabiam como fazer isso. Porque não adianta dizer assim, tenha pensamento positivo, tenha força de vontade. Eu prefiro que você tenha pensamento positivo e força de vontade, mas isso não vai resolver a sua vida, tá? Porque você não muda essas estruturas apenas com pensamento positivo todas as vezes, nem com força de vontade. Às vezes você pode ter força de vontade e insistir num erro, porque você não está procurando o que realmente é possível, você não está acessando realmente as capacidades que você tem e você não está acionando a motivação, que é o senso de merecimento, para fazer a coisa acontecer. Mas nós vamos muito mais fundo em tudo isso e esse curso certamente será transformador. Então, um grande abraço, Joseph, abraço a todos e até a nossa próxima aula, onde nós vamos começar com aquele processo do Diltz ali de crenças, né, de que ele criou para você fazer uma auto-checagem das suas crenças e tem a ver com a técnica que já está lá disponível, vai lá, instalação de crenças, que está disponível para você poder já começar a refletir sobre tudo isso. Grande abraço e até a próxima. Leandro. Até a nossa próxima técnica.